Pode não, será a última vez de um bom tempo. Os irmãos, creio que a maioria sabem, estou de regresso a Goiás e espero ver os irmãos lá e espero também voltar para termos momentos de comunhão. Eu convido então os irmãos para que abram as suas Bíblias no Salmo 110. Salmo 110, Salmo de Davi. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus filhos, os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém. Oremos. Senhor, mais uma vez na tua presença, nos dê o discernimento, a sabedoria, ó Pai, para que possamos transbordar da tua graça, não pelos nossos esforços, mas por aquilo que Cristo conquistou na cruz. E esta conquista nos possibilita, pela ação do Espírito Santo, ó Deus, a compreender a sua graciosa palavra. A aplique aos nossos corações, para que sejamos crentes melhores, mais piedosos e mais tementes ao Senhor. Livra-nos do mal, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, de alguns anos para cá, nós temos vivido uma crise governamental. E não é só se referindo à política, a governos nacionais, mas nós temos vivido, experimentado nas mídias sociais, grandes movimentações de governo. Logo agora, o Donald Trump acabou de ganhar nos Estados Unidos, para muitos sinais de alegria, assim como Milei aqui na América do Sul, e muitos ainda aguardam que Bolsonaro volte no próximo pleito eleitoral, que seja feita a vontade do Senhor. E não me refiro aqui a candidatos, a partidos, a ideologias políticas, mas o que eu me refiro, meus irmãos, é uma crise existencial de governo. Nós passamos momentos lamentáveis. E porque o motivo pelo qual nós passamos essa crise governamental, essa crise de identidade de governo sobre as nações, é exatamente porque nós temos perdido o princípio ou a lógica governamental dos nossos lares, a lógica governamental das nossas igrejas, e consequentemente a sociedade vai experimentar desgraça. A ideia de que nós não enxergamos uma liderança, um governo vindo do próprio Senhor Jesus Cristo, e eu me dei o privilégio também de falar sobre isso daqui a pouco na escola dominical, a utilidade ou o dever de olharmos para Cristo como sendo de fato o governante supremo, nos traz diretrizes, nos traz rumo e nos leva a uma vida plena diante do Senhor. Sendo assim, meus queridos, à luz deste salmo, nós aprenderemos que o verdadeiro governo vem do soberano rei, sumo sacerdote, que julgará toda a terra. Este salmo, meus irmãos, é um salmo messiânico,
Um salmo que anuncia, que aponta totalmente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o fato do rei Davi se utilizar disso, se utilizar da poesia, do cântico para anunciar a vinda do Senhor, já nos traz um primeiro contexto, ou uma primeira luz acerca do que nós deveríamos fazer enquanto liderança, enquanto governantes. Deveríamos governar para que o nome de Cristo brilhasse. Deveríamos ter governos que exercessem a sua autoridade para a glória do Senhor, que espelhassem quem Cristo é. Mas infelizmente não é isso que temos visto, nem no nosso governo civil e em muitas situações, nem mesmo nos nossos governos eclesiásticos. O texto, então, ele se divide em 3 partes, e a primeira parte vai falar, as 3 partes falam sobre os ofícios do nosso Senhor Jesus Cristo: profeta, sacerdote e rei. E aqui nos 3 primeiros versículos nós vemos que o verdadeiro governo vem do soberano rei. Acompanhe aí o versículo de 1, 2 e 3. Disse o Senhor ao meu Senhor. Provavelmente na sua Bíblia estará como na minha, que o primeiro Senhor aqui está em caixa alta ou em maiúsculo, e o segundo não. A referência clara aqui de que o Senhor Deus, o Senhor Yahvé, disse ao inferior, disse ao outro governante: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Essa expressãozinha disse, ela é a ideia de uma profecia. Nós poderíamos facilmente traduzir aqui: profetizou o Senhor ao meu Senhor. E aqui é a concretização daquilo que já havia sido prometido desde Gênesis 3. Quando então o homem cai, o homem peca, e o Senhor promete agora um governo real, um governo infalível, porque o governo de Adão havia se ruído ali no Éden. E porque aquele governo de Adão sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre aquilo que o Senhor havia designado a ele, havia falhado, toda a humanidade está sujeita a governos ruins, a um governo falho. Mas aqui nós temos a promessa, a profecia, de que viria um rei que governaria sobre todas as coisas. A profecia de que viria um rei que governaria com mão poderosa, mas que haveria um momento, haveria um tempo específico para que este reino se estabelecesse. Nós podemos observar isso claramente em Apocalipse no capítulo 12. Quando João então tem essa visão do que seria o porvir, ele está anunciando que este reinado irá se estabelecer, que de fato haverá um rei que governará todas as coisas. E é importante nós lembrarmos ou atentarmos para a questão deste reinado, porque nos evangelhos nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo diversos milagres, diversos sinais, e à medida que o povo então vai testemunhando aqueles sinais, aquelas maravilhas que Jesus vai fazendo, logo eles já tomam a iniciativa: vamos aclamá-lo rei. Ele é o nosso governante. Mas havia um problema: eles queriam aquele Jesus, não porque era o Filho de Deus, não porque era o enviado, o Messias, era porque era o milagreiro, porque multiplicava pães, porque curava aleijados, fazia cegos enxergar. Este nasceu para ser rei. Meus irmãos, temos pecado constantemente diante do Senhor.
Quando agora em outubro nós não exercemos a nossa cidadania para a glória do Senhor e vendemos os nossos votos, eu não sei como foi aqui em Pirá, eu estava em Goiás e em Itaberaba, eu tive as notícias, era distribuindo dinheiro, cesta básica e o povo se vendendo, e nós temos nos vendido como igreja, quando damos ouvidos a falsas doutrinas, quando nos rebelamos da verdadeira palavra do Senhor. Nós não estamos buscando o governo desse rei soberano, desse rei que já está estabelecido sobre todas as coisas, cujo qual o Senhor colocou à sua direita. É uma posição de honra, meus irmãos, é uma posição de destaque. O Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, Ele recebe das mãos de Deus Pai o governo sobre todas as coisas. E agora talvez pareça mais bizarro ainda, quando nós olhamos ali Jesus iniciando o seu ministério, Satanás então o tenta depois de aquele longo jejum, e Satanás então oferece o mundo a Jesus. É a mesma coisa que Satanás tem feito hoje conosco como igreja, oferecendo coisas que estão alheias ao seu poder, oferecendo riquezas que não nos pertencem, prosperidade que o Senhor nunca pensou para nós. Você já parou para pensar que esse rei soberano pode ter decretado que você teria uma vida de dificuldades aqui na terra? Já parou para pensar que esse Deus, esse rei soberano, que está acima de todas as coisas, pode ter decretado que você teria uma enfermidade que se arrastaria por muitos anos? E Ele continua sendo soberano, e Ele continua a estar no seu trono de glória, porque foi o próprio Pai que o colocou lá. Não foi o fato daqueles pretorianos terem coroado Jesus com espinhos ou dado um manto a Ele, não foi o fato dos sinais extraordinários que Ele fez, mas foi o fato de Ele ser o próprio escolhido de Deus Pai, eternamente gerado pelo Pai, e ter recebido desse mesmo Pai o poder para ressuscitar e vencer a morte, e nos proporcionar também salvação. Então vem o versículo 2: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os seus inimigos. Boa parte dos irmãos sabem o quanto eu gosto de uma série, de um filme. Se você não assistiu, depois assista. A mitologia grega é uma história interessante, mentirosa, mas interessante. E no filme ali que conta a história de Troia, que todos conhecemos, sobre o cavalo de Troia e coisas afim, logo nas primeiras cenas do filme, quando inicia-se então as guerras ali, o principal soldado, Aquiles, então enfrenta um oponente 2 vezes maior do que o seu tamanho no filme, e com apenas um golpe ele mata aquele gigante. E então o rei da nação perdedora passa para Aquiles um cetro e diz: aquele que possui esse cetro é o Senhor dessa terra. A imagem de possuir o cetro, que é um bastão, é um sinônimo de poder, de autoridade sobre aquele povo. E por isso aqui, diversas vezes nas Escrituras, nós temos essa figura ou essa ilustração de que Jesus está recebendo de Deus Pai o cetro como um sinal de que este reino é do Senhor, e que um dia ele se instaurará de forma definitiva e maravilhosa, mas ele já reina soberano sobre todas as coisas. E o texto ainda é claro em dizer: domina entre os seus inimigos. E quando a gente vai para o Salmo 2, e é um salmo tão pesado, tão, às vezes até de difícil compreensão,
E lá no versículo 8 e 9 do Salmo 2 vai dizer: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. É o contrário do que Satanás queria fazer, em oferecer um ato de estelionato, em oferecer algo que não era dele, e agora o próprio Deus está dizendo: toma, essa é a tua herança, tome por possessão. Um rei precisa da sua autoridade, um rei precisa de um território para que ele reine. E por isso, meus irmãos, o Senhor não só levanta esse reino físico, como levanta aqueles que serão os seus servos. E o versículo 3 vai dizer: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo na aurora, serão os seus jovens. Os irmãos, parte dos irmãos aqui acabaram de voltar de João Dourado, o pessoal de Itaberaba foi também, de Iaçu, estão todos maravilhados com a organização daquele evento, glórias a Deus por isso. E uma cidadezinha pequena, meus irmãos, com 20 e poucos, o presbítero estava me dizendo, 20 e poucos mil habitantes, um templo para 2.000 pessoas, glórias ao Senhor por isso. E quem é que enche esses lugares? Quem é que os trouxe aqui nessa manhã? É a ação exclusiva e única do Espírito Santo, que levanta esse exército voluntário, não voluntário porque, olha, eu acordei disposto, eu vou para a igreja. Não sei se a sua cama estava tão quentinha como a minha. Dá trabalho de levantar cedo. Nosso corpo quer ficar deitado. A nossa mente quer assistir uma Fórmula 1. E por que nós estamos aqui? O pastor é tão piedoso, saiu de Itaberaba até aqui. Não, meus irmãos, não tem piedade nenhuma nisso. Se não fosse a ação extraordinária do Espírito Santo que nos motiva, que transforma a nossa vontade pecaminosa em algo que agrade ao Senhor, e por isso somos esse exército que o Senhor levanta. É por isso que nós servimos a esse Deus. E a pergunta que faço: como nós temos servido a este Rei soberano? Que tipo de súditos nós temos sido dentro dessa ilustração de um grande reino? Será que temos servido a contento e feito com que este reino cresça? E eu desdobro a pergunta: o que você tem feito para que o reino de Cristo cresça sobre a face da terra? O que você tem feito para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja proclamado em Ipirá? É fácil, não é? Mandarmos dinheiro para a junta de missões, mandarmos dinheiro para missionários na África, quando nós não precisamos de nenhum tostão para falar de Cristo aos nossos vizinhos, ao nosso colega de trabalho, aos nossos colegas de colégio. Será que nós temos servido dignamente a esse reino? Este rei governará sobre todas as coisas. Esse rei terá o seu reino estabelecido. E é onde nós entramos agora no segundo ponto. No segundo ofício do Senhor Jesus Cristo. E agora no versículo 4 nós vemos que o verdadeiro governo vem do soberano rei, sumo sacerdote. E é uma grande diferença. Nós tivemos vários reis nas Escrituras, a narrativa nos traz diversos reis, que reinaram bem, que reinaram mal, mas Cristo, ele exerce com peculiaridade esses dois ofícios. Versículo 4 vai dizer: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Te pergunto, quais eram as atribuições de um sacerdote no Antigo Testamento?
Qual o papel do sacerdote enquanto Cristo ainda não havia vindo? O papel do sacerdote era apresentar o povo a Deus, era ser o mediador, era fazer com que o povo pudesse ter um elo com Deus. Era esse sacerdote que oferecia o sacrifício, e entendam, ele oferecia o sacrifício. Ele se purificava e oferecia então o animal de acordo com o pecado do povo, e nós lemos aqui o texto de Levítico, e é bem naquele contexto que isso era devotado ou era designado ao povo. Se o sacerdote se apresentasse ao Senhor impuro, ele era fulminado, e Deus agia com mão poderosa sobre sacerdotes ruins. Temos os exemplos dos filhos de Eli, por exemplo. E essa origem sacerdotal, ela tem início lá no capítulo 28 de Êxodo, quando Deus então institui esse ofício, e a linhagem de Arão então, ela se desdobra. Nós temos lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado para Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É um juramento. O Senhor não pode voltar atrás, e quando Ele estabelece o Senhor Jesus Cristo como sendo o sumo sacerdote, nós estamos aqui entrando em um patamar diferente. É por isso que hoje nós não temos um altar. As pessoas confundem, né? Aqui é o altar. Não, aqui é um púlpito, onde a palavra do Senhor é pregada. Eu não sou um sacerdote, como nós temos na Igreja Católica, por exemplo. Sou ministro da palavra. Por quê? Porque nós não precisamos mais de sacerdotes, porque nós não precisamos mais de um mediador. Ele veio, e ao contrário de todos os outros sacerdotes desde Arão, ao contrário de todos aqueles que tomavam o animal e o sacrificavam a Deus, o nosso sumo sacerdote se ofereceu como sacrifício. Como cordeiro sem mácula, ele se ofereceu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser purificados, para que nós pudéssemos ser lavados, para que tivéssemos uma nova vida diante do Senhor. Essa é a diferença. E ao contrário daqueles animais que eram sacrificados anualmente, de acordo com o pecado do povo, esse cordeiro sem mácula, ele é sacrificado uma única vez, porque não há sangue mais precioso e nada que valeria mais do que o sangue do nosso próprio Senhor. E quando Deus jura aqui, Ele faz uma menção a Gênesis no capítulo 14, que nós não vamos ler todo aqui, mas ali Ele está jurando, e Ele desenrola, Ele apresenta a ideia então dessa linhagem de Melquisedeque, que nós temos pouco conhecimento acerca disso, mas quando ele se refere a ele está se referindo à linhagem do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 17, ainda diz assim: portanto testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porquanto por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Cristo. Essa é a prova, meus irmãos, cabal, de que não existe outro meio para que nós nos acheguemos a Cristo, a Deus, se não for por Cristo. E aqui a nossa crítica, aqui a nossa advertência e a exortação de que temos de tomar cuidado com falsos mestres, que querem se colocar como intermediários para que o povo tenha acesso a Deus,
Pastores que se colocam em um pedestal tão alto, que eles ultrapassam a linha de um possível mediador e querem se tornar o próprio Cristo. Isso ficou tão banal, eu não sei se você teve acesso a essa notícia, mas alguns comentaristas aí, eu não sei nem de que qualidade são, estão dizendo que tudo caminha para que o próximo Papa ou seja uma mulher, ou seja um homossexual. Já pararam para pensar a revolução que isso será? Não que para nós traga algum escândalo, ou que isso traga alguma diferença. Aquilo é sinagoga de Satanás, isso não me surpreenderia. Mas o fato é, meus irmãos, que o mundo está desmoronando, porque não tem vivido o governo debaixo do Senhor, porque não tem reconhecido o Senhor Jesus Cristo como sendo o Rei da sua vida, não tem reconhecido Cristo como sendo o seu mediador, aquele que nos salva, aquele que nos transforma. E o resultado disso é caos, o resultado disso é sofrimento. E mais uma vez eu pergunto a você, de fato você tem olhado para Cristo como sendo o sumo sacerdote? Você tem reconhecido que Cristo, ao morrer naquela cruz, lhe proporcionou salvação, e que não há nada que você venha a fazer para que possa agradar a Deus? Você tem consciência disso, meu irmão? E você pode me responder da mesma forma que o povo respondeu a Josué: sim, pastor, nós temos. Quando em nossas ações temos feito totalmente diferente. Quando agimos com legalismo, quando achamos que somos o modelo de piedade a ser seguido, nós estamos ofuscando ou tentando ofuscar a glória do Supremo Rei, do soberano Rei, do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Isso é grave, isso traz destruição para o povo, e por isso os nossos olhos devem estar fitos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A autoridade estabelecida sobre as nossas vidas deve estar alinhada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. A minha salvação não pode vir de outro lugar a não ser da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o texto então caminha para o fim, agora nos versículos 5 ao versículo 7, onde nos apresenta que o verdadeiro governo, ele vem do soberano juiz. São os três ofícios que o Senhor Jesus Cristo efetua: profeta, sacerdote e rei. E aqui no caráter aqui de juiz, ele conclui ou ele executa as profecias quando diz que ele voltará. Lá em Itaberaba nós temos estudado o livro do Apocalipse. Estamos no capítulo 12 e não vamos avançar tanto quanto eu queria. Mas nós temos visto como o Senhor é enfático e é poderoso ao afirmar como será a destruição do último e grandioso dia. Nós veremos a glória de Deus Pai, nós experimentaremos a glorificação, mas o ímpio, ele vai experimentar a mais pura, a essência mais condensada da ira do Senhor Todo-Poderoso. Ele virá julgar, e aqui no versículo 5 em diante então vai nos dizer: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará reis, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. O Natal se aproxima e nós não comemoramos, claro, mas o mundo comemora e muitas igrejas também comemoram. E ao comemorar o Natal, como o mundo apresenta a nós, nós temos o péssimo hábito de associar Deus ao Papai Noel. Nunca fiz isso, pastor. Fez. Todas as vezes que o nosso pensamento acerca de Deus é de um Deus bonzinho,
um Deus que me dá tudo o que eu quero, um Deus que atende às minhas vontades, um Deus que eu posso manipular com a minha oração, porque às vezes esse é o nosso sentimento, nós queremos manipular Deus, nós queremos direcionar Deus. Senhor, se eu jogar na Mega Sena e ganhar, eu reformo os banheiros da igreja. Tentativas fúteis, meus irmãos, de oferecer algo que Deus não precisa. Tentativas fúteis de querer minimizar a autoridade de Deus. Ao pensarmos então em um Deus, me perdoem a expressão, em um Deus idiotizado. Quando na verdade nós deveríamos nos referir a um Deus que o povo no Antigo Testamento tinha medo de pronunciar o nome. E muitos têm avacalhado, zombado do nome do Senhor. Provas disso, meus irmãos, são as comédias. Tem um comediante, eu não vou lembrar o nome dele, ele é carequinha, baixinho. Ele tem uma peça de teatro, é muito engraçado, mas 70% da comédia são de casos bíblicos. E ali na hora a gente olha para aquilo e acha até, a gente consegue ver comédia daquilo, mas quando a gente cai o raciocínio e diz, ele está zombetando do nome do Senhor. Eles pensam que o Senhor é o bom velhinho, que aceita tudo, recebe qualquer tipo de oferta, que recebe qualquer tipo de adoração falso. O texto é claro que esse soberano rei, que esse sumo sacerdote é um juiz implacável. O Senhor à tua direita no dia da sua ira, e os profetas menores todos vão apontar que esse dia que o Senhor voltar será um grande e terrível dia, e qualquer governo que se ache mais poderoso que o próprio governo do Senhor cairá, será subjugado. O Egito fez isso, e o Senhor mandou 10 pragas para destruir os 10 deuses do Egito. Vejam só, meus irmãos, e eu me referia a Donald Trump, e apesar de ter uma certa afeição à sua figura, em alguns aspectos, olha quem são os Estados Unidos hoje. Provavelmente nós já estudamos aqui na igreja sobre os puritanos, sobre aquele povo que saiu da Inglaterra para plantar uma nação piedosa. Aonde está os Estados Unidos hoje? O quanto não distanciou? Aonde está a França, que teve João Calvino? A maior parte da França é muçulmana hoje. A Alemanha então, Holanda, países que experimentaram o suprassumo da teologia, mas que os seus governos tentaram ofuscar a glória do Senhor. Eles experimentarão, meus irmãos, essa ira prometida aqui. Imaginem a cena de uma grande batalha, em que então vem um poderoso exército do Senhor esmagando e desbaratando todos os reinos. E para que você entenda a diferença disso, Davi era um rei próspero. Davi, ele conseguiu colocar o povo de Israel em um patamar nunca mais visto. Mas ele temia ao Senhor e ansiava para que o reino do rei verdadeiro se estabelecesse. E isso era conhecido, porque Herodes temia esse rei. Tanto é que mandou matar. Herodes foi um instrumento de Satanás para tentar impedir o reino. Quem pode contra o Senhor? Quem pode contra o reino estabelecido do Deus Todo-Poderoso? Ninguém. Ninguém.
Mas esse juiz soberano, quando voltar para julgar toda criatura, para julgar a terra, meus irmãos, para nós será alegria. E o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 52, diz assim: que consolo traz a você a volta de Cristo para julgar os vivos e os mortos? Você tem medo do julgamento do Senhor? Da volta dele? E o Catecismo então nos responde assim, o Catecismo de Heidelberg: que em toda a miséria e perseguição, espero de cabeça erguida o juiz que vem do céu, a saber, o Cristo que antes se apresentou em meu lugar ao tribunal de Deus e tirou de mim toda a maldição. Ele lançará na condenação eterna todos os seus e os meus inimigos, mas ele levará para si mesmo com todos os eleitos na alegria e glória celestial. E isso é o que nos aguarda. É isso que nos traz alegria e esperança. Por isso nós não tememos o fim do mundo, meus irmãos. Por isso nós não deveríamos temer a morte. Alguns domingos atrás, algumas quintas-feiras atrás, provavelmente estávamos cantando aqui Castelo Forte. Quando Lutero então diz que vem a morte, não vou temer. Será que eu ainda tenho essa convicção? Ou será que eu ainda tenho medo da condenação? A certeza da salvação, meus irmãos, é algo plantado pelo Espírito Santo no nosso coração e que deve fazer com que sejamos crentes melhores, mais fervorosos, mais piedosos. Muitos dizem, os presbiterianos são sorvetarianos, são frios, são sem unção. Quando na verdade, meus irmãos, talvez a crítica não seja de todo o mal, e eu não estou incitando ninguém aqui a movimentos avivalistas, não, nada disso. Mas será que eu tenho tido alegria de estar na casa do Senhor? Será que a esperança de que esse juiz volte tem trazido entusiasmo ao meu coração, quando eu canto então, e quando enfim a morte então chegar, verei a glória de meu Pai? Será que isso me traz alegria? Ou eu ainda estou preocupado se eu vou morrer queimado, se eu vou morrer de acidente, se eu vou cair da escada? Quando o meu anseio deveria ser ver a glória do Senhor, de estar entre os santos, naquele lugar que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para nós. Isso deveria nos trazer esperança, porque quando esse dia chegar, nós não mais experimentaremos nem governo de direita ou de esquerda, nós não experimentaremos mais governos falhos, com pastores falhos a partir de mim, nem de presbíteros falhos, diáconos falhos, porque nós experimentaremos o governo puro do Senhor na eternidade, sem pecado, sem mácula, aleluia, glórias ao nome do Senhor por isso. Esse dia está às portas, meus irmãos, e faço mais uma pergunta: como nós, como súditos voluntários, servos apresentados ao Senhor, estamos aguardando esse dia? Como sentinelas, prontos para qualquer batalha? Ou acovardados debaixo das nossas camas, fugindo de toda e qualquer ordenança para pelejarmos por esse reino na terra? Ele julgará, e todos aqueles que se opuserem ao seu governo, o exemplo que nos traz aqui é que o Senhor os esmagará, que ficará um tapete de cadáveres estirados sobre aquele campo de batalha, porque jamais poderão contra o Senhor. Nós não faremos parte desse povo, nós faremos parte daqueles que serão definitivamente redimidos. E o versículo 7 então termina dizendo: de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Não há injustiça, meus irmãos, no fato do Senhor enviar ao inferno pecadores.
Não há injustiça ao fato do Senhor não condenar eternamente aqueles cujos quais não foram escolhidos. A misericórdia, quando Ele, na sua graça soberana, te escolheu para ser salvo. Somente isso, misericórdia. Nenhum governo dessa terra, seja a Coreia do Norte, né? Que é a ruim, seja a Coreia do Norte, seja a Rússia, seja a China, seja a própria nação física lá de Israel, nada nem ninguém prevalecerá diante do Senhor. Todos esses governantes prestarão conta de tudo o que fizeram contra a igreja, de tudo o que fizeram contra o povo. O Senhor pedirá contas e eles pagarão eternamente. Como está a sua vida com Deus, meus irmãos? Tem reconhecido que você faz parte de um reino onde existe um governante supremo que é Cristo Jesus? De fato tem reconhecido este rei como seu sumo sacerdote e entendido que haverá um grande juízo, onde ele já interpelou por nós, porque o fato do Senhor ter ascendido aos céus é exatamente porque ele intercede por nós dia e noite à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Não experimentaremos julgamento, porque já fomos justificados por Cristo Jesus, e esse deve ser o motivo da nossa alegria. Por isso nós não devemos nos esmorecer quando experimentamos maus governos. Por isso nós não devemos esmorecer quando sofremos perseguição contra a igreja. Pelo contrário, devemos nos manter fortes, firmes, dedicados e nos sentirmos honrados quando a perseguição vier. Privilegiados são aqueles que sofrem pelo Evangelho. Privilegiados são aqueles que são perseguidos pela palavra do Senhor. Se esse é o nosso caminho, que o Senhor possa nos fortalecer, mas saibamos que nada prevalecerá contra o soberano Rei, o sumo sacerdote e o supremo juiz. Que o Senhor possa transformar as nossas vidas e nos dar esperança. Amém.